Olá, bem-vindo a mais uma edição do Ponto de Encontro. Você já tentou viver com menos? Menos estresse, menos preocupações, menos coisas? Essa corrente de pensamento vem ganhando força nos últimos anos. O minimalismo defende uma vida sem excessos como um dos caminhos para a tranquilidade. Viver apenas com o necessário e consumir de forma consciente. Será que é possível? E será que isso é garantia de felicidade? Para conversar sobre esse assunto, nós trouxemos para o estúdio o professor Fernando Nascimento, da Faculdade de Filosofia da PUC Campinas, e também o professor Glauco Barsalini, da Faculdade de Ciências Sociais, também aqui da universidade. Primeiramente, gostaria de agradecer pela participação de vocês, é um prazer tê-los conosco. Então, professor Fernando, eu vou começar com você. Eu gostaria de perguntar o que é o minimalismo, poder explicar um pouco para o nosso telespectador o que é essa corrente. Sim, certamente. Talvez, para pensar sobre o minimalismo, seria interessante a gente começar pensando pelo seu contrário, né? Porque a gente poderia chamar de maximalismo. Então, se o minimalismo é uma tentativa de consumir o mínimo possível, o maximalismo seria consumir tudo o que a gente pode consumir. Mas isso hoje em dia já tem um nome, a gente chama isso de consumismo. Então, para a gente começar, talvez, tentar entender o minimalismo, a gente tem que pensar que ele é uma força que se contrapõe ao consumismo. Ou seja, é uma tentativa de criticar, não no sentido necessariamente negativo, mas de ver as limitações de uma vida totalmente voltada para o consumismo. Antes de entrar nesse mérito do consumismo, eu gostaria de perguntar realmente sobre o que os adeptos ao minimalismo dizem sobre essa questão de ter mais tranquilidade, que quanto menos você tem, mais tranquilo você fica. É mais ou menos por aí, professor? É, mais ou menos por aí mesmo. De fato, os minimalistas buscam abrir espaço na mente deles para que as pessoas, enfim, possam viver de maneira mais tranquila, porque é fato que na sociedade do capitalismo tardio ou da condição pós-moderna ou pós-moderna, eu não estou aqui para discutir propriamente se a gente vive num modelo ou outro modelo, uma etapa ou outra da sociedade, acho que tudo aqui pode ser útil para a gente entender que, de fato, nós vivemos uma sociedade altamente consumista atualmente e que pressiona os sujeitos diariamente a viverem numa condição de absoluto estresse. Ou seja, o tempo na sociedade ocidental contemporânea e na sociedade oriental também, que abraçou o modo de vida ocidental, é algo que ficou bastante comprimido e impõe às pessoas uma rapidez nas decisões e nas escolhas que de fato conduz ao estresse. Claro que a postura minimalista, ela permite um certo alargamento mental dos sujeitos que passam a achar que não precisam colocar tantas coisas no seu dia a dia, na sua forma de viver, como as outras que não são minimalistas, não é? Essa ideia do minimalismo, ela é nova ou a gente pode associar com algum outro evento do passado? Ela é nova, professor? Não, na verdade, assim, a ideia do minimalismo vem de longe, assim, né? Talvez uma das primeiras ideias que a gente possa associar ao minimalismo seja uma escola grega da antiguidade chamada cinismo, da onde vem o adjetivo que a gente utiliza, cujo grande expoente era Diógenes. E há uma história que se conta, se é verdadeiro ou não, não é o mais importante, porque ela traz a essência de uma forma de minimalismo. Disse que um dia Diógenes estava na frente do seu barril, porque ele morava num barril, apenas, nu, e estava tomando banho de sol, tranquilo. Chega Alexandre Magno, o imperador, o homem mais poderoso do Ocidente, na verdade quase do Ocidente e Oriente, porque ele já tinha chegado quase até as Índias. E ele se põe diante de Diógenes e fala assim, eu sei que você é um grande sábio, Diógenes, e eu estou aqui para te oferecer o que você quiser. Diógenes olha para Alexandre Magno e fala assim, o senhor vai me dar o que eu pedi? Ele falou assim, o que você pedir eu consigo para você. Ele falou assim, então, por favor, dá um passinho para o lado, porque você está atrapalhando o meu sol, né? Então, veja, a ideia de que ele conseguia viver muito bem sem precisar de nada material que lhe fosse dado por Alexandre Magno, né?
Essa ideia é uma forma de minimalismo, talvez uma forma anedótica, certamente, mas extrema, que a gente pode pensar como uma manifestação dentre várias outras. Porque acho que a gente não deveria resumir o minimalismo apenas àquela pessoa que resolve vender tudo, ir para uma cabana e morar no meio da floresta. Não me parece que é apenas isso o minimalismo. O minimalismo tem outras tantas formas que talvez sejam até mais interessantes para a gente debater. Formas mais suaves, né? Que permitem uma vida na sociedade contemporânea como nós conhecemos normalmente. Professor Glauco, o senhor gostaria de complementar? Eu acho muito interessante essa fala do professor Fernando. Sociologicamente, a gente pode pensar que atualmente o minimalismo se dê como um processo reativo a essa sociedade de consumo. E, de fato, é bastante plausível pensar isso. Mas, por outro lado, o minimalismo pode também apontar para um novo sentido de vida, cuja perspectiva seja justamente a de redesenho, a de reelaboração da ideia de posse e de uso versus a ideia de propriedade. E essa questão não é nova. Essa questão vem num debate bastante intenso dado na Baixa Idade Média entre o Papa João XXII e Guilherme de Ockham. Guilherme de Ockham era um dos intelectuais mais importantes do movimento franciscano, enquanto o Papa João XXII foi uma das referências também mais importantes para pensar a questão da propriedade como um dito natural, como uma lei da natureza. Para João XXII, tudo se consumia, portanto, tudo tinha que ser propriedade. Para Guilherme de Ockham, na linha franciscana, era possível se pensar em utilizar-se, usar das coisas, sem que as coisas se deteriorassem completamente, acabassem completamente. Há aqui uma divisão na noção de bem público, de coisa pública. Contemporaneamente, dentro dessa chave, nós podemos repensar a ideia de posse e propriedade. E me parece que o minimalismo pode apontar para esse sentido, não apenas como, portanto, reação aflitiva contra o império do consumismo, mas como proposta de ética mesmo, proposta de conduta de vida de sujeitos para o futuro. E nesse sentido, os adeptos do minimalismo dizem que é possível, além de você ter mais tranquilidade, você ser mais feliz, porque muitas vezes a gente acaba consumindo muita energia e se sacrificando muito para conseguir obter alguns bens materiais. Eu gostaria de saber que tipo de relação a gente pode colocar entre consumir menos e ser mais feliz. Então, parece-me que é possível a gente pensar que o minimalista, ele percebe que para consumir, toda vez que eu decido consumir algo, eu faço uma escolha, portanto uma escolha ética, e nessa escolha eu estou investindo o meu tempo, como o professor Glauco disse, mas talvez, sobretudo, a minha energia. Porque assim, se eu quero comprar um carro novo, eu vou ter que trabalhar mais. Eu vou ter que trabalhar num ambiente talvez menos amistoso. Eu vou ter que entrar em reuniões estressantes, eu vou ter que brigar com o meu chefe, eu vou ter que brigar com o concorrente, né? E tudo isso vai dragando não apenas o meu tempo, mas também a minha energia. Então, toda vez que eu opto por consumir mais do que o mínimo necessário, eu tenho que tirar essa possibilidade de energia de outras coisas da minha vida. Entende? Então, por exemplo, eu chego em casa e eu falo assim, não, eu ainda tenho 1 hora para brincar com as crianças. Mas não se trata apenas de tempo, se trata de energia vital. Eu não aguento mais levantar o braço para mexer com o bonequinho. Então, eu fiz uma troca. E o minimalismo talvez nos faça pensar sobre essas trocas que são exigidas em relação ao nosso tempo e à nossa energia, não é? Inclusive, a nossa repórter Rafaela Ribeiro conversou com uma pessoa que aderiu ao minimalismo. Confira na reportagem. Apesar de ter sido criada para uma vida com regalias e luxo, Letícia sempre optou por viver da maneira mais simples possível. Desde a época da faculdade,
aderiu ao modo minimalista. E hoje, o quarto sem grandes enfeites e o tamanho do guarda-roupas já entregam, para o dia a dia, apenas o essencial. Aí eu fui vivendo a faculdade inteira com muito pouquinho. Depois que eu me formei, eu voltei para Campinas e continuei esse estilo de vida. Daí eu, em 2005, fui morar sozinha, numa kitnet muito pequenininha, e eu queria deixar a kitnet bem legal, bem espaçosa, que não me desse aquela sensação de lugar pequeno. Então eu levei só o que eu precisava para a kitnet. E assim foi indo, pouco a pouco, muito naturalmente aconteceu isso em mim. Já era meu esse estilo de vida. Não vou dizer que é a coisa mais fácil do mundo, porque a gente está sendo estimulado a consumir o tempo inteiro. Então, às vezes, você se pega querendo comprar uma coisa que você não precisa. Depois de 6 meses morando em Barcelona com apenas uma mala e de um período desempregada aqui no Brasil, a arquiteta foi mais a fundo neste estilo minimalista de vida. Como anda muito de bicicleta, na bolsa nada de peso. E até mesmo o kit de maquiagem é reduzido ao básico. Eu resolvi me adaptar, assim, então já que eu tenho isso dentro de mim, tô sem dinheiro, porque eu passei por essa fase de desemprego, eu vou ter que me adaptar, então, com pouco. Então, de vez em quando, eu escorrego, assim. Às vezes eu quero consumir uma coisa que eu não preciso, entendeu? Então, mas depois que eu tô num espaço que eu tenho o mínimo que eu preciso, não tá me faltando nada. Aí eu me pego pensando, nossa, mas não tá me faltando nada, eu não tô mal vestida, eu não tô, entendeu? E aí, depois que eu comecei a ver, assim, a me adaptar melhor a isso, e eu acho excelente, assim. Pra mim é muito bom o ambiente clean, limpo, só com o que você precisa, sem acumular nada, é fácil de limpar, ele é prático, é gostoso, você se sente bem num ambiente assim. Em 2014, Letícia criou um canal chamado Surtabilidade. A ideia principal é falar sobre sustentabilidade e mobilidade urbana, mostrando em cada vídeo que a vida pode ser muito mais simples. Então, eu estou tentando usar uma linguagem mais descontraída, mais coloquial, para as pessoas que não são do meio de mobilidade urbana, ou de sustentabilidade, ou de arquitetura sustentável, ou que seja desse meio, chamar elas para conhecer isso, entendeu? Então, a ideia do canal é essa, é falar com as pessoas que não estão pensando em andar de bicicleta, que não estão pensando em recolher água da chuva, que não estão... Essa que é a ideia, que estão consumindo loucamente e não conhecem um outro estilo assim, de consumo consciente. A gente pode notar na matéria que a Letícia, mesmo tendo aderido ao minimalismo, ela diz que às vezes ela se pega voltando mesmo ao consumo, comprando coisas que ela nem precisa. Nesse sentido, eu gostaria de fazer 2 perguntas. Por que a nossa sociedade é de fato tão voltada assim para o consumo? E com relação ao minimalismo mesmo, por que as pessoas têm dificuldade de aderir a um estilo de vida mais minimalista? Pois é, a nossa sociedade é uma sociedade industrial ou pós-industrial. Aí volta aquela discussão conceitual. O fato é que toda sociedade industrial é uma sociedade em que se produz em massa, em que também se estimula o consumo em massa. A civilização ocidental ela é absolutamente artificial na sua forma de viver. Está muito longe da natureza. E já não tem mais níveis de integração direto com a natureza, mas muito mais vive na intervenção sobre a natureza, e as pessoas que vivem na cidade nem se dão conta dos níveis de intervenção que o capitalismo tem sobre a natureza ou que qualquer tipo de modelo social fincado na produção industrial ou pós-industrial tem sobre a natureza. O que eu quero dizer com tudo isso é que se amolda uma maneira de viver que se distancia radicalmente até da possibilidade mais efetiva de se formular crítica sobre o consumo ou contra o consumo, percebe? Quer dizer, fazer a crítica minimalista é algo absurdamente difícil para sujeitos que são, desde o berço, acostumados com a ideia de que necessariamente devem consumir para ser felizes.
Portanto, a dinâmica social e a forma de viver da sociedade que se assenta sobre uma economia, ela, no caso da sociedade das civilizações ocidentais, ela dentro dessa artificialidade que eu estou dizendo, ela é necessariamente impulsionadora de sujeitos consumistas. É quase que impossível ser feliz sem consumir. É quase que impossível se identificar como sujeito social e como sujeito individual, como indivíduo, sem consumir. Isso mais ou menos que está tão introjetado nos sujeitos que isso mais ou menos que empurra os sujeitos à saciedade dos sujeitos, não é? O prazer do sujeito se vincula justamente ao consumo, não é? A terminar com aquilo que está na sua frente, percebe? Portanto, a noção de espaço público, de coisa pública, vai se distanciando cada vez mais numa sociedade tão artificial quanto a nossa. A proposta minimalista é algo bastante difícil de ser assimilado. É fato que essa pessoa que aparece agora na entrevista, é fato que ela faz um exercício de minimalismo, mas a gente consegue observar facilmente que ela tem mais ou menos 12 itens, de 10 a 12 itens no corpo dela. Ela tem mais ou menos 12 pares de sapatos, 10 a 12 pares de sapatos numa contagem rápida. Um índio brasileiro, em média, tem 8 itens. 8 itens para sobreviver. Não 10 itens do próprio corpo, 8 itens no geral, tá certo? Para sobreviver. Então, mesmo esse esforço minimalista, ele ainda está muito distante de uma perspectiva de uma sociedade de apartamento radical da necessidade e do ímpeto ao consumo. Então, quer dizer, professor Fernando, justamente por essa questão da gente ser todos os dias submetido a uma série de propagandas, mostrando novos produtos, de certa forma, isso que dificulta as pessoas a mudarem o estilo de vida, é o status que vence nessa situação? Então, Vinícius, você sabe que, assim, do ponto de vista filosófico, talvez a gente pudesse reconhecer por trás disso, a partir do que o professor Glauco estava dizendo, duas confusões de termos. A primeira delas é entre o ser e o ter. Então, a nossa sociedade vai nos jogando para acreditar que nós somos a partir do que nós temos. Então, e veja, essa é uma armadilha que todos nós estamos vivendo o dia todo dia. Você quer ver, você vai ao banco, vai bem vestido, veja como você vai ser tratado. Né? Muda um pouquinho a roupa, já vai dar um pouquinho de problema, certo? Então, e nós dizemos isso, a linguagem é extremamente produtiva para a gente perceber as nossas formas culturais. Né? A gente diz, por exemplo, ele tem aquele carrão, ele deve ser importante. Veja como eu passei do ter para o ser. Não é? Então, esse é o primeiro curto-circuito que talvez esteja por trás dessa tendência ao consumismo. Eu não consigo perceber dimensões adicionais do meu ser que não aquelas que são determinadas pelo que eu tenho. Um segundo momento, uma segunda confusão, me parece, entre necessidade e desejo. São duas palavras que a gente poderia ter um programa para cada uma delas aqui. Mas, assim, de forma bem superficial, a gente poderia pensar em necessidade como aquele mínimo, como o minimalismo. Quer dizer, não dá para a gente fazer o que eu preciso fazer sem aquilo. E isso não precisa ser a necessidade apenas natural, não é só beber água. A gente pode ser um pouquinho flexível com essa definição e pensar na cultura. Pensar, por exemplo, hoje em dia é muito difícil você ter algumas profissões que, se você não tiver um carro, um veículo, tá certo? Então, pode ser que para aquela profissão, hoje, na sociedade que a gente viva, ter um veículo é necessidade. Mas esse veículo precisa ter banco de couro, ABS, não necessariamente, tá certo? Aí a gente passa para o desejo. E o que o consumo faz? O consumo faz com que a gente acredite que tudo que eu desejo
se torna imediatamente uma necessidade. E aí eu tenho que sair atrás, trocar tudo da minha vida para atingir aquela necessidade, que não é, em si, necessidade para mim. De toda forma, o minimalismo busca, ainda que o professor Glauco tenha dito que a gente ainda esteja muito distante a seguir de fato, mesmo aquelas pessoas que dizem ser minimalistas, muito distante de conseguir de fato desapegar dessa questão do consumo. Mas é uma questão importante que deve ser discutida, porque de fato a gente precisa de uma mudança, né, professor? Uma mudança para justamente ter um consumo mais consciente, senão daqui a pouco a gente vai ter problemas muito sérios em termos ambientais e sociais, não é isso? De fato, esse é o gargalo, essa é a dificuldade, porque nós não superamos a indústria da produção de massa. Mesmo com o toyotismo, mesmo com o just-in-time, nós não superamos a indústria da produção de massa. Nós não superamos a Revolução Verde, ela estoca alimento. E para estocar alimento, ela devasta áreas gigantescas de florestas para fazer uma produção monocultora que se utiliza de agrotóxico. Nós não escapamos ainda desse modelo, não é? E nós ficamos tentando criar alternativas para esse modelo que, na verdade, sustenta, como eu estava dizendo, uma sociedade radicalmente artificial. Por outro lado, nós nos fascinamos com o avanço tecnológico, como se o avanço tecnológico produzisse uma energia ou fosse produzido a partir de uma energia limpa e produzisse limpeza. Então, há um discurso higienista por trás da tecnologia. O que também não é verdade. Veja a quantidade de chips, a quantidade de celulares, etc. e tal, que se joga quase que diariamente, as toneladas e toneladas que se acumula de um lixo que não é reciclável. Nós criamos a ideia de que nós podemos reciclar e de que a reciclagem poupa a natureza. Até que ponto? Quanto de água vai nisso? Quanto de energia vai nisso? Quanto de gases se emite para isso? Então, veja, toda essa discussão é uma discussão bastante complexa, não é? É claro que nós precisamos nos apegar a uma ideia alternativa ou a um conjunto de ideias alternativas ao modelo vigente, porque a gente sabe que ele se esgota e que ele esgota a natureza. Por outro lado, a gente também tem que tomar muito cuidado para fazer a análise crítica e perceber o quanto de paliativo pode ser ter uma postura, vamos assim dizer, mais alternativa, não é? Ou quanto de efetivo, de fato, pode ser ter uma postura alternativa. Só para encerrar essa ideia, talvez valha retomar o Michel Foucault, quando ele fala de desmontagem de dispositivos. É preciso desmontar os dispositivos que estão internalizados nas nossas próprias mentes para que a gente se liberte da prisão a esses dispositivos. O dispositivo mais contemporâneo é o celular. Não há um dispositivo mais total que praticamente suga os sujeitos do que o celular contemporâneo, o celular atual, que é, como é que é o nome dele mesmo? Smartphone. O smartphone, não é? E que as pessoas não conseguem mais se relacionar senão de uma forma virtual. Ora, o que é isso? É algo para se pensar. Mas será que a gente pode apontar que o minimalismo é uma solução para esses problemas ou está muito longe disso? Então, eu sugeriria a gente, ao invés de pensar em minimalismo, porque quando você pensa em minimalismo, até a própria palavra ela pode ser perigosa. Porque eu penso em mínimo e a ideia que me vem à cabeça é uma coisa pouca. Assim, fala, pô, o mínimo é assim, tá bom, né? Os gregos, quando eles pensavam sobre o sentido da vida, eles pensavam não apenas no mínimo, mas eles pensavam no ótimo. E esse ótimo para eles estava associado a uma virtude que eles chamavam de
moderação, sofrosine. E essa virtude era a busca de um ponto ótimo na existência humana, de tal forma que a gente pudesse atingir os nossos objetivos como seres humanos. Me parece que uma reflexão mais aprofundada sobre o sentido da vida permitiria uma reavaliação do papel do consumo no conjunto total do nosso objetivo de vida. E aí ele não vai ser nem mínimo nem máximo, mas ele vai ser um ideal, um ponto ideal no qual eu consigo consumir o que eu acho que é absolutamente necessário para mim, mas eu deixo espaço para os outros valores, para a família, para as relações pessoais, para as amizades, para o transcendental, para a minha relação com a divindade. E esse conjunto não vai ser mais um minimalismo, mas ele não vai ser um mínimo, mas ele vai ser um ótimo. E os gregos terminavam essa reflexão dizendo nada em excesso. Então, só para finalizar esse nosso papo, eu gostaria de perguntar então se tem como a gente encontrar um equilíbrio de forma a consumir menos, né? Mas de alguma forma também a gente não pode deixar, né? É impossível você deixar totalmente de consumir. Então, tem como encontrar um equilíbrio? Acho que a imagem é aquela do Nietzsche, né? do filósofo Friedrich Nietzsche, que está no Zaratustra, do equilibrista, né? Acho que é preciso muita coragem para encontrar justamente, ou para buscar sair de um ponto da montanha e chegar no outro ponto da montanha. O equilibrista, ele sabe que tem ventos a desafiar, que tem um enorme vale a desafiar, que tem um medo a desafiar, não é? Então, eu penso que essa ótica ou essa perspectiva é justamente a da insustentável leveza do ser. Não é? É buscar a harmonia dentro daquilo que é desarmonia, é buscar equilíbrio naquilo que é desequilibrado, que é mais ou menos o desafio humano. O nosso desafio humano, do ponto de vista existencial, me parece não escapar muito dessa perspectiva, não é? Nós estamos sempre em suspensão. Portanto, é isso, quer dizer, é tentar viver com o olho na outra montanha. Legal. Professor Fernando, professor Glauco, muito obrigado pela participação de vocês. Foi um prazer novamente tê-los aqui com a gente no programa de hoje. Prazer foi nosso. Muito obrigado. E essa edição do Ponto de Encontro termina aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha no nosso canal do YouTube e no portal da PUC Campinas. Obrigado pela companhia, um ótimo sábado a você e até a semana que vem. Tchau, tchau.